Olá, estamos de volta. Já começamos, já interrompemos, já tentamos inventar moda, não deu nada certo. Então a gente volta para o script anterior, né? Às vezes é isso. A gente vai experimentando, mas não consegue realizar tudo o que a gente pretende, né? Vamos lidando com isso. Estou aguardando a Kátia, minha entrevistadora, e hoje eu estou aqui para falar Oiê! o panorama biográfico, e aí estamos nós mais uma vez de novo. Ó, até pus o óculos, agora já vou tirar o óculos, depois eu ponho o óculos, respira, respira, dá tudo de volta. Isso mesmo. Então vamos começar Então, tudo outra vez, Lívia, Cacá. quer começar tudo outra vez? Então tá, conta pra gente aí o que vem a ser o biográfico, o panorama biográfico, e E, se não tivesse parado, vamos ver se o pessoal que ouviu ou não, vamos deixar isso gravadinho. tá bom. Então, eu estava falando que o panorama, né, ele é definido lá no dicionário como um quadro amplo que é possível apreciar uma região bastante extensa e em todas as direções, né? Então, agora, como a gente tem aí panorama biográfico, imagina isso dentro dessa perspectiva, né, da sua vida. E é isso que a gente traz, né, com o aconselhamento biográfico, é buscar olhar, né, contemplar a extensa área da sua vida, né, de uma forma bastante abrangente, sem, no entanto, estar perdendo a sua singularidade. Né? E o aconselhador biográfico, né, é aquele que pode estar te orientando para apreciar essa visão e estar acolhendo cada um dos seus passos, né, nessas passagens todas aí de construção do panorama biográfico, que Então, é, né, oi? oi? Então, ele constrói, né? Ele ajuda nessa construção desse panorama da biografia, né? Biografia, que normalmente é a história da vida de uma pessoa, né? Se a gente pensa, né? A biografia da vida de alguém. Então, na verdade, ele ajuda a construir esse panorama biográfico das nossas vivências. Isso, ele ajuda a organizar, vamos dizer assim, né, as suas memórias, para que elas possam ser contempladas de uma forma que você possa olhar para ela e extrair aprendizados dessa observação. Né? Muito legal. E E, como é que você faz isso? Como é que se faz isso? então, eu queria contar, né, que assim, eu recentemente, só para falar um pouquinho mais, né, dessa coisa do biográfico, né, que olha para o passado e presta atenção no presente, olha para o futuro, né, que foi uma coisa bem interessante que eu reconheci quando eu estive assistindo o filme A Escavação. E a escavação, ela se trata, né, assim, de uma escavação em sítio arqueológico, né? E então, num dado momento, um personagem lá diz, né, que ele não faz, né, esse resgate do passado por saudosismo ou porque ele fica vangloriando aquilo que já foi. E, na verdade, o que ele faz, esse resgate, é para o futuro, né? É para gerações futuras poderem reconhecer de onde elas vieram e o que fez, né, com que elas chegassem aonde elas estão. Então, É, isso é também um pouco do que o panorama biográfico faz, né? Então, através dessas memórias, né, que você vai recolhendo, você se apropria desse momento, então você reconhece melhor como você está nesse momento, para ver como é que você vai se lançar para o futuro. Né? E aí, como é que a ó, gente faz isso, né? Que você perguntou, né, Cacá?
Eu agora estou meio acelerada por conta desses atrapalhos todos, mas a gente vai indo. Então, a gente faz, como eu já tinha falado, né, que é um resgate dessas memórias, né? E, e esse compartilhamento, né, desse resgate das memórias, ele não é feito de qualquer jeito, ele tem uma orientação, né, para que você traga as suas memórias, né? E esse direcionamento é um direcionamento que ajuda também a estar avivando a sua memória, né? Eu tenho vários casos, assim, de pessoas que falam assim, nesse setênio não tem quase nada. E aí eu encaminho um questionário, várias perguntas, né, sobre aquele período. E aí a pessoa fala: Nossa, não imaginei que eu tinha tanta coisa para contar dessa fase da minha vida, né? E porque uma pergunta vai avivando a memória e vai trazendo mais causos, né? A gente vai dizendo. Isso é o que você está chamando desse direcionamento, né? De trazer perguntas ou estímulos para que a pessoa acesse a essa memória, vive essa memória da própria vida. Isso, né? E existem, né, assim, várias etapas. A gente começa, então, o aconselhamento biográfico, de um modo geral, né, assim, quando está num processo principalmente individual, pelo resgate da história dos nossos ancestrais. Então, essa linhagem que a gente pertence. E é muito interessante porque a gente, muitas vezes, tem uma vaga informação, né, ou tem uma informação mais profunda, né, a respeito de como os nossos avós viveram, como os nossos pais foram educados, como foi a juventude deles. Mas nesse processo do biográfico, à medida que a gente vai recolhendo essas informações, a gente vai também peneirando de uma maneira que a gente vai percebendo como essas vivências vibram em nós, né? Então, e aí a gente vai também fazendo isso com cada setênio, né? E lembrando também que o trabalho biográfico, ele é realizado para as pessoas a partir dos 28 anos, né? E cada um dos setênios, né, ele realmente tem essa orientação para esse resgate, né? E até a sua idade atual. Entendi. Então, ele é feito todos os setênios até a a idade atual, mas, de fato, passar pelo processo do biográfico só após aos 28. Sim. E por que é orientado? Então, eu talvez dissesse para quê, né? Então, a gente vai dizer assim, que ele é orientado para a gente juntar Lé com Cré. É para a gente estar unindo a sua história individual, né, com as leis biográficas de desenvolvimento que são fundamentadas na antroposofia, né? Leis biográficas. A gente tem um conjunto de leis biográficas, então. Isso, a gente tem, através, né, pela antroposofia, a gente tem, e essas leis biográficas, elas traduzem a experiência humana que é comum a todo mundo, né, a todos os seres humanos. Por exemplo, por volta dos 6 anos de idade, né, a gente tem a troca dos dentes de leite pelos dentes permanentes, né? E isso é um indicador, né, do desenvolvimento humano, é uma lei, né, por assim dizer, né? E que corresponde exatamente ao final de uma etapa desse primeiro setênio, né? E onde mostra que a criança ela está mais preparada para uma outra fase de vida, para uma fase de novas aprendizagens, e que ela já transformou muitos elementos genéticos e ela pode ser agora um pouquinho mais ela mesma, né? Então, apesar, né, de tudo disso acontecer com todo mundo,
na verdade, cada um passa por isso de uma maneira diferente. A família interage com isso diferente, a pessoa significa isso de uma determinada forma, né? A época em que a gente vive ajuda também, ou atrapalha, né? Para que a gente lide com isso desta ou daquela forma. Por exemplo, há muitos anos atrás, ficar banguela era feio, se escondia. Hoje em dia tem uma coisa assim de que, mostra a janelinha. Uma apologia ao ficar banguela. E também acho, né, do mesmo jeito que você está dizendo, né, de cada um viver a experiência de um jeito, também dá para pensar na questão do precoce e do tardio, né? Uhum. E Sim, também é uma coisa que o biográfico vai olhar e vai contemplar. isso mesmo, vai. Legal. Que a gente vai falar, né, assim, de como que um acontecimento, na verdade, ele desdobra para outras fases da nossa vida, né? Então, como esse desdobramento vai refletir nessa outra época, né? Então, é isso que a gente... Essa ideia dessas fases, né, de olhar para esses marcos, como é que isso aconteceu? De onde surgiu isso? Então, quem começou com toda essa história foi o Rudolf Steiner, lá no século retrasado, gente, retrasado, veja você, lá por volta dos 1800. E, para quem não sabe, né, eu vou trazer essa informação, porque depois eu vou juntar a Lé com Cré também. O Steiner, ele nasceu na Croácia, numa cidade que faz divisa com a Hungria. Mas lá, naquele tempo, era o Império Austro-Húngaro. E ele estudou ciências exatas em Viena. Para encurtar bem a história, né, ele foi contratado para estar organizando os escritos do Goethe. E a partir disso, né, do que ele já tinha estudado e dessa imersão que ele dá aí nos estudos do Goethe, ele vai enveredando aí por uma linha própria de pensamentos que vem a se chamar exatamente antroposofia, né? E, e daí ele é mais conhecido, né, exatamente como filósofo, como educador e como artista. E essa linha, né, de pensamento, antroposofia, ela vai compreender o ser humano não só a partir do seu desenvolvimento físico, né? Na verdade, ela abarca o ser humano nesses dois universos, nessas duas dimensões, material e espiritual, né? E para juntar, né, Lé com Cré, né, que eu estou dizendo que o ser humano, então, é esse ser, é um ser de dois mundos, né, o material e o espiritual, assim como a gente vê lá na biografia, né, do Steiner, né, ele é um cidadão de dois mundos, né, o Império Austro-Húngaro, né, que foi uma reunião de dois territórios distintos, né. Bom, mas aí, depois disso, já dei uma viajada, aí, depois disso, né, o Bernard Livgood é um médico psiquiatra e ele nasceu na Indonésia, foi para a Holanda e lá ele começou a estudar antroposofia e ele começou a organizar esse conhecimento que o Steiner estava trazendo. E um dos primeiros livros mesmo do Liv Good se chama Fases da Vida, que é esse trabalho de estar organizando esse conhecimento do Steiner nessas fases da vida. E o Liv Good, ele foi implementando esse conhecimento no setor empresarial, trazendo uma contribuição muito, muito incrível, né? Assim, humanizando esse setor. E ele também é responsável por uma grande reforma educacional na Holanda, sendo também o fundador da pedagogia curativa. E aí, um vai passando o bastão para o outro, a gente chega aqui no Brasil,
e nasce aqui, né, no século passado, em 1929, a Gudrun Burkhardt, que mesmo com esse sobrenome, é brasileira, né? E, e logo com o primeiro marido dela, o Pedro Schmidt, ela funda, né, a primeira clínica de medicina antroposófica, e com o segundo marido, ela também funda a Artemisia, que é um espaço, que foi um espaço criado exatamente para ela estar desenvolvendo todo esse conhecimento do biográfico. Então, as leis biográficas, né, começam lá com o Steiner, elas são mais organizadas pelo Livegood e são transformadas nesse sistema chamado aconselhamento biográfico pela Gudrun, né? Então, esse é todo o caminho que a gente faz. Uhum. Nossa, que caminho, né? É um É um passando o bastão para o outro, né? É é, um passando o bastão para o outro. E Olivia, assim, tudo bem, fizeram esse caminho todo, mas assim, para que serve, né? Em termos práticos para a gente, se você puder trazer assim, né? Qual é a utilidade de eu fazer esse... Tudo bem, eu acho que você já deu lá o exemplo inicial, até falando do filme, né? Que é um resgate do passado, para olhar o futuro com mais recursos, vou chamar assim, né? Ou com um novo olhar, né? Você já falou ali dessa utilidade, dessa intenção, mas eu queria que você pudesse dizer um pouco mais do para que serve, né? então, né? É um processo de autoconhecimento, né? E, e ele vai possibilitar, através desse resgate, né, Cacá, dessa revisão toda, exatamente resgatar a tua própria potência, né? Desde essa história toda aí, né, que vai nos formando, né? Então, os nossos ancestrais, essa linhagem que a gente pertence, né? Nisso tudo está a nossa história e a gente vai buscando as forças, né? E também os obstáculos que impedem que a gente coloque essa nossa potência em ação, na prática, né? O meu próprio processo biográfico, por exemplo, ele teve uma atuação, né, como resultado, assim, primeiro, nos meus relacionamentos, né? E eu pude estar revendo muitas das minhas relações e ressignificando muitos acontecimentos nos meus relacionamentos, e isso foi mudando a minha atuação no mundo. Então, assim, foi um ajuste aqui que, na verdade, repercutiu por muitas áreas, né? E essa experiência, né, assim, que eu, de alguma forma, busco estar trazendo para as pessoas, né, assim, que está lá, né, a potência está lá na nossa história, e a gente pode estar olhando, espreitando um pouquinho esses acontecimentos, recolhendo aquilo que nos fortalece, olhando para aquilo que nos enfraquece, para que a gente possa estar brilhando um pouco mais, né? Às vezes, até num processo, né, terapêutico, né, assim, fazer essa revisitação, é uma revisitação mais direcionada mesmo, né, assim, você vai olhar para a sua vida com essa orientação. Então, às vezes você está lá num processo terapêutico, está meio emperrada, está meio dando volta, né, assim, mas o que estou fazendo aqui mesmo nesse processo terapêutico? Vai lá, faz um biográfico, dá uma olhada e consegue selecionar melhor, né, ou mais objetivamente, os pontos em que o trabalho poderia estar sendo focado nessa etapa da minha vida, né? Então, isso vamos dizer assim, um colaborador, né, um coadjuvante. É isso que eu ia falar, ele acaba sendo um facilitador, né? Sim, é, Você faz o processo, né? Você faz aí essa mergulha nessa visão panorâmica e pode acabar encontrando em alguns dos setênios que talvez você esteja tendo que olhar melhor para poder desemperrar esse processo terapêutico, para poder destravar, né? e é isso também, né? Assim, quando você vai para um processo biográfico,
você pode ir para esse reconhecimento de toda a tua história de vida, né? Mas você pode ir também com um tema específico. Fala, olha, eu quero fazer um biográfico para os meus relacionamentos, ou vou fazer, existem, né? Atualmente existem biográficos para muitos temas. Biográfico e dinheiro, biográfico e a profissão, biográfico. Então, são maneiras de você olhar, né, para a sua atuação a partir de um foco, né? E isso, né, cada vez que você mergulha, vamos dizer assim, nessa sua história, seja por um tema, ou seja por momentos diferentes da sua vida, né, você tende realmente assim a aprofundar ainda mais o conhecimento que você tem de você, né? Eu mesma, quando fiz o meu panorama, né, num dado momento, eu fiz em grupo e fiz individual também. Num dado momento, eu falei, nossa, mas por que cargas d'água eu estou escolhendo este caminho, né? Porque a gente tem muitas coisas na nossa história para contar, né? E aí, de repente, a gente fala assim, nossa, mas eu podia ter contado aquilo outro, mas não, como eu fui escolhendo um caminho, na verdade, a história vai seguindo aquele percurso, né? E aí tem outras vezes que a gente mergulha no biográfico para olhar para outras coisas que a gente viu que a gente não olhou daquela vez, né? Mas acho que é uma questão de camadas mesmo, né? Porque ninguém tem a visão do todo, a gente sabe disso, né? Então você faz olha para algo pontualmente, aquilo transforma o teu viver, né? Ou ressignifica algumas coisas, e a partir daí a gente pode dizer que a gente tem um novo panorama. Então aí Isso você vai olhar para esse biográfico a partir desse novo panorama. é, Bem legal. essa é a possibilidade, né? Então, a gente vai, no panorama também, né? A gente tem essa possibilidade, como eu estava falando, né? De não só olhar nessa amplitude, mas também olhar nessa correlação, por exemplo, as fases de vida, como elas se correspondem, né? Então, a gente tem que, do nascimento até os 21 anos, por exemplo, a gente recebe muita informação, a gente está aprendendo muita coisa é oferecida para o ser humano, né? Então, a gente tem o que a gente diz uma educação receptiva, né? E a partir, né, desses 21 anos, a gente começa um processo de autoeducação. Então, nesse processo de autoeducação, a gente tem a possibilidade de começar a transformar, na minha experiência, o que eu aprendi nesses 21 anos, né? E a minha filha está com 21 anos agora, eu estava dizendo para ela, né? Então, agora começa aquela etapa em que você olha para a mochila que você recebeu lá no seu nascimento e que a gente foi colocando um monte de coisas ao longo desses 21 anos, e agora você começa a abrir essa mochila e falar, bom, o que é que vai me servir agora, né? Então, Ou vai servir neste momento, né? Porque a mochila ela vai e agora ela vai fazer uso dessas ferramentas, uso desses recursos que ela recebeu, né? isso, então, E não é assim hora de dá jogar os nada desejos fora, e desafios, sim. né? Não é hora de jogar nada fora, mas é hora de começar a selecionar, né? Isso me serve mais, isso me serve menos, isso é ótimo, isso daqui eu tenho que ficar num lugar sempre disponível, né? Então, é hora da gente estar reorganizando essa bagagem que está na nossa mochila, né? E, através do aconselhamento biográfico, é esse olhar que a gente vai aprendendo a ter sobre, né, o nosso próprio desenvolvimento e de como a gente pode aproveitar melhor cada fase da nossa vida, né? Entendi. Eu estava pensando aqui, né? Assim, é lógico, a gente tem, dentro disso que você está dizendo, você tem coisas esperadas em alguns setênios, né? Você Uhum. tem coisas esperadas. E quando você se depara com uma história onde essas coisas que são esperadas não foram muito respeitadas, não aconteceram, né,
como é que se cuida, porque você pode fazer um biográfico de uma pessoa que pode ter um setênio muito pesado, muito difícil, até com experiências que nem caberiam para aquele setênio, mas por contingências da vida aconteceram. Então, queria saber como é que se lida com isso, né? É verdade, né? Acho que nessas leis de desenvolvimento que a gente olha, né, para essas atribuições de cada setênio, a gente vê exatamente isso, né, Cacá? Que assim, seriam todos os direitos, né, humanos, né, que cada ser humano deveria ter respeitado, né, e que muitas vezes não tem mesmo, né? E aí, o que acontece? Né? A gente tem formas para lidar com isso. Né? Tem aquelas pessoas que vão olhar para um momento em que a vida foi muito desrespeitosa com ela, de alguma forma, ela pode se colocar nesse lugar, né? E pode ficar se lamentando, né? Ou ela pode também fazer de conta que isso não aconteceu, não, imagina, não vou dar importância para isso, vou em frente, né? Ela também pode é isso, né? Fazer de conta que não aconteceu, fazer de conta que não é ela, fazer de conta que não teve importância. Ou ela pode incluir isso, né? Aprender a olhar para isso, incluir isso nessa pessoa que ela é hoje. Então, os efeitos que isso tem sobre esta pessoa que eu sou hoje, né? E dessa maneira, essa tomada de consciência, né, ela vai permitir exatamente que a gente cada vez mais tome, né, a responsabilidade sobre isso, né, como a Gudrun, vamos dizer assim, trouxe no título do livro dela, e que isso é uma expressão muito forte dentro da biografia, é tomar a vida nas próprias mãos, né? Na verdade, tudo nos diz respeito, né? O próprio Steiner, ele tem uma frase que diz assim: a transformação é caminho e fim ao mesmo tempo, né? Então, o tempo todo a gente tem essa possibilidade, né? A gente não muda o passado, né? O que aconteceu, aconteceu, o fato é aquele. Mas a gente pode mudar a forma como a gente olha para esse passado, né? A forma como a gente significa esse passado, né? E isso faz toda a diferença no restante da nossa vida, né? Então, é essa possibilidade que a gente tem ao olhar para um momento da nossa história, olhar para um momento em que a vida foi, vamos dizer assim, mais pesarosa, mais difícil, né? Trouxe muitos desafios, e às vezes a gente, sei lá, né? Trocou os pés pelas mãos, né? E fez bobagem, mas então, como é que eu posso olhar para isso? Como é que eu me responsabilizo por isso, né? Como é que eu posso me retratar, né, perante a minha própria história, para que a minha história flua, porque essas coisas vão ficando como obstáculos, né, no fluxo da minha vida, né? Então, é uma possibilidade de revisitando, falar, bom, vamos mudar um pouquinho isso daqui de lugar, né? Vamos contextualizar isso, né, de uma outra forma hoje, com a pessoa que eu sou hoje, eu olhando para isso, eu posso ver que poderia ser diferente. E eu estava te ouvindo falar, Olivia, acho que você falou um pouco de coisas da fase até os 7 anos, né? Eu queria saber se você podia dar uma pinceladinha para a gente de algo de coisas de cada setênio. Você falou, do 0 ao 7 tem todo um desenvolvimento, né, genético, tá acabando de se formar e aí está pronto para entrar na fase do aprendizado. Eu queria que você pudesse falar um pouco mais para a gente, considerando essa coisa das nossas idades, enfim, como é que se dá esse processo, né? E qual é as leis de desenvolvimento, biográficas de desenvolvimento? Uhum. Bem, esse é um tema bastante extenso, né? Não, não, a gente tem pouco tempo, mas você não vai deixar a gente com essa água na boca. Você vai ter que minimamente dar o título. Pode não dar o capítulo, mas vai ter que dar o título. É, Não, então, não. eu vou.
eu vou falar, então, assim, no primeiro setênio, né, assim, do 0 aos 7 anos, é um momento onde a gente está trabalhando muito com as nossas forças do querer, né? Então, é um momento para a gente, eu costumo dizer isso para muitos pais, né? Assim, é um momento de educar a vontade dos filhos, né? Isso não significa reprimir, isso não significa deixar fazer tudo, mas é importante educar a vontade da criança, né? Exatamente para que ela aprenda a lidar com esse impulso, porque isso lá mais tarde vai mesmo repercutir na forma como essa pessoa vai agir na vida, né? Ou Então, seja, depois, lá nos 30, 30 e poucos, estaremos vendo o que deu certo e o que não deu muito certo do que foi conseguido ser construído do 0 ao 7. isso é. A gente tem várias formas de espelhamento de uma fase na outra, mas, por exemplo, o mais simplesinho deles é o que vai estar fazendo repercutir essa primeira fase do 0 ao 7, nessa fase que é dos 35, 42, né? Que é uma época da vida onde a gente está consolidando aquilo que a gente foi construindo ao longo da vida. Então, a nossa ação é muito importante nesse momento, né? A nossa vontade, as escolhas que a gente faz, que a gente precisa fazer nessa fase da vida, né? Muito legal. É, e dos 7 aos 14 é o momento de educar o nosso sentir. Essa época da vida, a gente ainda não se apropria muito daquilo que a gente sente, a gente vai aprender, né? Então, a gente vai aprender a reconhecer que essa raiva, como é que eu sinto, esse amor, né? Normalmente é a época que a gente se apaixona, né? Tem o primeiro amor platônico ou não, mas é esse momento em que a gente vai aí tá educando o nosso sentir. Na fase do, na fase dos 14 aos 21, é a época da gente estar educando o nosso pensar. É uma fase em que, normalmente, né, os jovens, eles estão muito críticos, né, eles estão com um pensamento bastante afiado, né, eles questionam muito, né, então é um momento também de estar, ao mesmo tempo, estimulando esse pensamento crítico, né, para que eles possam estar observando essa vida toda de uma forma mais ampla e específica, né, eles vão começar a aprofundar o conhecimento deles aí nessa época, mas eles precisam aprender também a integrar essa capacidade, né, essa habilidade mesmo de observação e de crítica com as forças do coração, né? Para que eles não sejam, assim, matadores com a língua, né? Entendi. Depois, na outra fase, dos 21 aos 28, é um momento para a gente estar desenvolvendo as nossas habilidades técnicas. Do período dos 28 aos 35, as nossas habilidades organizacionais. É um momento em que a gente vem para organizar o mundo, né? A gente está muito potente nesse momento de vida. E depois, nesse outro período, como eu já falei, né, dos 35 aos 42, é o momento da gente estar consolidando as nossas conquistas. É um momento também de escolhas muito importantes para uma nova etapa que vem aí, que é a etapa dos 42 aos 49 anos, em que a gente, então, dá uma outra mergulhada na nossa consciência e começa a não se colocar mais como o centro do mundo, mas como um agente que interage no mundo e que tem muito para oferecer, ou que tem coisas para oferecer, né? Mas que até os 42 anos, a gente faz pela gente. Os 42 em diante, a gente faz para começar a entregar, né? Para fazer pelo outro, né? Então, a gente tem dos 49 aos 56, é uma fase
para a gente começar a pensar em como é que a gente quer envelhecer, né? E lá, nos 56 ao 63, é o momento para a gente começar a recolher a sabedoria da nossa vida, né? O que foi realmente essencial nessa vida que a gente teve, né? Para que, a partir disso, né, do 63, as leis biográficas elas vão até o 63. E a partir de 63, você está livre dessas leis biográficas. Livre para você exatamente colocar no mundo a sua sabedoria. Então, a gente passa 9 meses, né? Tem essa imagem que me trouxeram uma vez e eu achei muito linda. A gente passa 9 meses sendo gestados, né? Para nascer, para vir ao mundo. E depois a gente passa 9 setênios, né? Gestando, se gestando, para a gente ser nós mesmos e colocar nossa sabedoria no mundo. Nossa, muito bonito isso. E fico pensando, né, te ouvindo, é lógico que você mostrou aí a história, né? Você mesmo falou, há 2 séculos atrás, né, foram as leis biográficas, e eu fico imaginando se nesse momento, né, porque as pessoas nem viviam tanto naquela época, né? As pessoas morriam mais jovens naquela época. 63 anos as pessoas já teriam durado muito, né? Uhum. Porque se a gente pensar, quando a gente fala dos deuses gregos, né? Davi morreu com 35. Todos os heróis, né? Se não morria na guerra, morria na peste. Então eram poucos os anciões, porque as pessoas faleciam no auge das suas potências, né? Por isso que aqueles deuses gregos são todos aqueles, eles são viris, né? Uhum. E eu fico imaginando, assim, nesse caminho, né? E acho que você fala dessa coisa que acontece até os 63, e que é lindo, né? Chega a ser poético quando eu ouço você falar desta trajetória. Mas, se com essa nossa mudança, né, em termos de longevidade, porque a longevidade é uma conquista desse último século, né? O Uhum. que, o que isso agregaria nessa questão do biográfico? Mas olha, magnífico, acho que não tem como. Eu acho que é interessante quando você fala dessa coisa do espelhamento, né? Porque eu também fiquei pensando que no momento onde eu tenho uma fase espelhada, que as ações daquele momento também não podem trazer reparações dessa fase que está sendo espelhada, Sim. né? Eu posso ter uma fase que não foi lá muito bem sucedida, se eu puder usar essa palavra, né? Que as coisas foram meio aos trancos e barrancos, porque foram como foram, mas de repente no momento onde isso é espelhado, novamente essa energia está em movimento, né? Então, o que dá para ressignificar ali, para reparar? E são coisas, né, que quando a gente não tem essa ideia das leis biográficas, a gente vai vivendo sem saber o que está acontecendo, né? Sim, E é de isso repente, mesmo. só de saber, você pode usufruir ou colocar as suas energias um pouco mais direcionadas nessas fases. É isso aí, Cacá. É isso aí. Ai, Olivia, muito mega obrigada. Foi muito legal estar te ouvindo. É É, maravilhoso, né? é muito bom estar aqui com E você. teremos a nossa próxima live, que vai ser no dia 8/3, com a Elaine, numa segunda-feira, às 20h30. Já temos o nome da live ou ainda não? É só um convite babante. A gente tem, mas ela me passou agora muito recentemente e eu não Então, vou saber te então dizer, vai gente, ficar meio que continue surpresa. entrando, continue entrando, porque com certeza a gente vai atualizando vocês aí a respeito das lives. Vamos ver se esse horário aqui também ajuda muito vocês. Muito prazer, muito grande estar aqui com todo mundo. E beijo no coração de quem vem assistir a gente agora, de quem vai assistir de manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo por aqui. Obrigada, Olivia. Foi um presente essa sua live. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.